orar, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Deus Santo, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, onde juntos nós podemos unir as nossas vozes em adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja que canta, que expressa, Senhor Deus, através desses louvores, dessas canções, o quanto nós te amamos, o quanto o Senhor é adorado. E nós te pedimos que o Senhor, nesse mesmo espírito de reverência, fale aos nossos corações, que o teu Espírito nos conduza a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que a tua palavra, Senhor Deus, entre em nossos corações e mentes e que possamos responder com fé tudo aquilo que ouviremos do Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Dizer que é uma alegria enorme estar com você aqui nessa noite. Se você está nos visitando pela primeira vez, eu queria dizer que você é muito bem-vindo aqui na Igreja do Redentor e te encorajo, no final do culto, passar ali no balcão de conexão e retirar um presente que a igreja tem para você. É uma forma da gente expressar a nossa gratidão, nosso carinho, a nossa alegria de ter a sua presença conosco nessa noite. Nós temos já meditado há alguns meses, na verdade quase desde o início do ano, no livro de Atos dos Apóstolos, numa série intitulada A Igreja em Movimento. Mas antes de começar, da gente entrar no texto especificamente, a gente vai começar hoje no capítulo 14, eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem que pode ser muito comum para a maioria que está aqui. Muitos devem se lembrar desse fato. Esse prédio, o antigo Palace 2, no ano de 1998, no mês de fevereiro, parte do prédio desabou. Por consequência disso, o restante que ficou de pé teve que ser demolido. E isso aconteceu aqui, no nosso bairro, na Barra da Tijuca. E foi uma cena que marcou profundamente esse bairro. Alguns dos nossos irmãos moram perto. Tem uma família que mora na torre, que não foi abalada. Inclusive, ela teve o seu nome mudado por conta disso. Eu lembro que essa cena foi amplamente divulgada na televisão, a poeira subindo, famílias desesperadas, famílias que não tiveram a oportunidade de retirar os seus pertences lá de dentro. Eu lembro de uma família lamentando que o que ela mais sentia na perda eram os seus álbuns fotográficos, porque os bens materiais era possível comprar de novo. Talvez muitos que estão aqui hoje, ou alguns, moravam nessa região já naquela época. Talvez até sentiram o chão tremer com a queda de parte do prédio e depois, consequentemente, a sua demolição. Mas o que mais impressionou naquela época não foi a queda em si, mas a causa que levou esse prédio ao chão. Não houve uma tempestade fora do comum, não houve um terremoto na cidade do Rio de Janeiro, não houve uma força externa que explicasse aquele colapso. O que derrubou o Palace 2 estava escondido, estava dentro da sua estrutura. O concreto que foi trabalhado com areia de praia. O concreto era fraco. A estrutura interna não suportava o peso da construção. Essa queda foi resultado de um problema invisível que decidiu o destino visível do prédio. E por que eu estou começando, abrindo essa pregação, falando desse fato? A vida espiritual funciona da mesma forma. Não é o vento que nos derruba. É o alicerce pelo qual nós estamos firmados, que nos sustenta ou vai nos fazer ceder. A verdadeira força de uma vida não está naquilo que aparece, mas naquilo que ninguém vê. E quando a gente chega em Atos 14, encontramos dois homens vivendo sob uma pressão que faria muita gente desabar.
Eles enfrentam oposições, enfrentam calúnias, ameaças, a rejeição por todos os lados. Humanamente, eles tinham todos os motivos para desabar. Mas eles permanecem de pé. Eles continuam a pregar, continuam a avançar, continuam a viver em missão. E por quê? Porque o alicerce da vida daqueles homens estava firme. Eles têm coragem para entrar onde Deus mandou. Eles tinham coragem, tinham dependência para permanecer onde o próprio Deus estava os sustentando. Mas eles tinham também prudência para discernir o próximo passo. Isso nos confronta profundamente. Qual é o alicerce da sua vida? O que sustenta o seu coração quando a pressão externa aumenta? Em que fundamento você construiu as suas decisões, a sua família, a sua carreira, o seu futuro? Assim como o Palace 2 nos lembra que um prédio desaba quando o problema está na base, o capítulo 14 de Atos nos mostra as fundações espirituais que nos sustentam, que sustentam uma vida que não desaba. O que vemos em Paulo e Barnabé nesse capítulo não é uma força natural que vem deles mesmos, mas a obra da graça moldando cada passo daqueles homens. Com isso em mente, vamos ler o texto bíblico e ver quais são as fundações que sustentaram esses homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, leremos do versículo 1 ao 7, a palavra de Deus diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Essa é a palavra de Deus para nós. Nesse sermão eu gostaria de trabalhar com vocês três fundamentos, três fundações de uma vida que não desaba. E essa primeira fundação que eu gostaria de trabalhar com vocês, nós podemos ver logo no versículo 1. A fundação da perseverança, de perseverar com coragem. O verso 1 é simples, mas carrega um peso enorme. Versículo 1 diz que Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga, falaram de tal modo que muitos que estavam ali creram. Mas o que está por trás disso é determinante. Se você se lembra e tem acompanhado essa série, a gente concluiu o capítulo 13 na semana passada, e nós vimos que Paulo e Barnabé foram o quê? Perseguidos. Eles tinham acabado de ser expulsos. Eles tinham sido expulsos, rejeitados, pressionados. A última experiência que Paulo e Barnabé tiveram em uma sinagoga não tinha terminado bem. E mesmo assim, a primeira decisão ao chegar em Icônio foi o quê? Entrar novamente em uma sinagoga. Quem de nós, após ter uma experiência ruim em um determinado lugar, em um determinado tipo de lugar, você vai querer entrar de novo no mesmo ambiente que aquele? Essa semana eu estava vendo a notícia de que num parque muito famoso aqui do
do Brasil, as pessoas estavam num brinquedo conhecido como cabum, que as pessoas vão até lá em cima e depois se soltam, e uma das cadeiras ficou presa por 20 minutos lá em cima, numa altura enorme. Onde não era possível a comunicação, tamanha era a altura daquele brinquedo. E as pessoas ficaram lá em cima sem saber o que ia acontecer, até que 20 minutos depois o brinquedo começou, a cadeira começou a descer devagar. Certamente, descer novamente num brinquedo daquele, estar novamente num brinquedo daquele, não é uma opção, pelo menos nem tão cedo, para aquelas pessoas que tiveram aquela experiência traumática. Entrar numa sinagoga novamente, logo em seguida, não seria uma atitude comum depois da experiência que eles tiveram, de serem expulsos, hostilizados, perseguidos pouco tempo antes. O que nós vemos aqui? Nós vemos coragem espiritual. Não foi impulsividade, não era teimosia, mas coragem enraizada na convicção do evangelho que Paulo e Barnabé possuíam. A sinagoga representava três coisas ao mesmo tempo. Era um lugar estratégico. Era um lugar onde os judeus se reuniam e conheciam as escrituras. Havia abertura para o diálogo, para se proclamar o evangelho. Mas era um lugar, além de estratégico, também perigoso. Porque a oposição organizada contra Paulo quase sempre começava onde? Na sinagoga. Mas era também um lugar de missão. Era onde Paulo começava, porque cria que o evangelho precisava ser anunciado primeiramente entre judeus. Então por que Paulo volta? Porque a coragem de Paulo não nasce das circunstâncias, nasce do chamado de Deus. Ele não decide onde entrar com base no conforto, mas com base na sua missão. Observe, coragem bíblica não é ausência de medo. É fidelidade apesar do medo. Fidelidade ao Senhor apesar do medo. O apóstolo Paulo não era insensível ao sofrimento. O que acontecia é que ele simplesmente não deixava que o sofrimento decidisse o seu caminho. Ele não parava diante da memória da rejeição anterior. Ele seguia porque cria no poder da palavra e no chamado do Senhor para a sua vida. Isso nos conduz a uma aplicação direta em relação ao que nós vemos aqui. Porque se toda a vida é missão, se nós vivemos em missão, então coragem não é apenas para aqueles que atravessam fronteiras e vão para países, lugares inóspitos, hostis ao evangelho. Não é somente para aqueles que atravessam a fronteira, mas para todos nós que atravessamos a segunda-feira, que rompemos o domingo, que vivemos o dia a dia. Coragem é algo que você precisa para viver como cristão na rotina, nas relações, nas decisões, nas responsabilidades, na vida ordinária. Isso toca na nossa vida prática. Exige de nós coragem em diversas áreas da vida. Coragem na vida profissional. Há conversas difíceis que muitas vezes nós evitamos no trabalho. Há decisões que nós precisamos tomar, mas o medo nos trava. Exige coragem, muitas vezes, o ambiente profissional, coragem de ser honesto, enquanto todos ao seu redor estão normalizando atalhos. Coragem para ser íntegro, quando ninguém está vendo você. Coragem para ser justo, quando ser justo vai custar a sua reputação, diante de um ambiente averso ao evangelho. É preciso coragem. Coragem é viver a sua fé onde há uma pressão real.
Esse texto nos mostra que precisamos ter coragem também na vida familiar. Coragem para perdoar aquele familiar que te feriu. Isso exige coragem. Coragem para retomar o diálogo com aqueles que por acaso você rompeu a comunhão. Coragem para confessar um pecado às pessoas a quem você mais ama. Coragem para ajustar hábitos, para cuidar melhor da sua família. Coragem para você, pai, para você, mãe. Coragem para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Porque é mais fácil ceder a uma cultura que por vezes é hostil ao Evangelho, ao seu redor, do que permanecer fiel à palavra de Deus. É necessário ter coragem para voltar, muitas vezes, em lugares onde você foi ferido. Porque o apóstolo Paulo volta à sinagoga, não na mesma, mas no mesmo ambiente, onde ele foi ferido, onde a perseguição foi tramada contra ele. Ele teve que ter coragem para voltar para o mesmo tipo de pessoa que ele sabia que hostilizaria, porque ele sabia que muitos ali iriam crer. Ele sabia que não haveria neutralidade. Os que não crescem o perseguiriam. Talvez você precise voltar a conversas, a responsabilidades, a relacionamentos e áreas que você abandonou, não porque Deus te mandou sair, mas porque o medo te empurrou para fora. Coragem bíblica não é uma força natural, não é uma virtude humana. Coragem é graça atuando dentro de você. E aqui vai uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Quais portas o Senhor abriu para você e você a fechou por medo? Eu não sei, mas você sabe exatamente quais são. A coragem que vem do Evangelho te chama a dar o próximo passo. Não porque você é forte, mas porque o Deus que te chama é fiel. Mas coragem sozinha não sustenta ninguém, não mantém ninguém de pé. Coragem sem dependência vira ativismo, justiça própria. Coragem sem prudência vira imprudência espiritualizada. Por isso o texto continua com a segunda fundação da vida que não desaba. E a segunda fundação que nós vemos no texto é a fundação da perseverança. Perseverar dependendo do Senhor. Isso nós vemos nos versículos 2 e 4. Porque depois da resposta inicial positiva, Lucas mostra um contraste. Alguns creem, mas outros começam a envenenar as mentes, influenciar. E Lucas usa um termo aqui que pode ser traduzido como envenenar as mentes dos gentios contra os missionários, Paulo e Barnabé. Essa palavra descreve um processo gradual, quase que invisível, a famosa difamação, onde não necessariamente se fala uma mentira, mas se distorce uma verdade, se cria uma narrativa contra alguém, com um objetivo único de distorcer uma verdade a fim de produzir hostilidade contra alguém. E esse padrão se repete em todo o livro de Atos. A oposição não começa com a violência, mas com ideias. Começa na mente. Começa com narrativas distorcidas sobre algo ou sobre alguém. E isso nos mostra porque a perseverança cristã não é algo meramente emocional, mas deve ser fundamentada na verdade. A perseverança cristã deve ser fundamentada na palavra de Deus e não simplesmente em sentimentos. E aqui está um detalhe surpreendente. Ao invés de fugir da oposição, Paulo e Barnabé
permanecem muito tempo naquela cidade. O autor do livro, Lucas, diz que eles falavam corajosamente e que o Senhor confiava a palavra da sua graça com sinais e prodígios. A força de Paulo e Barnabé não vinha das circunstâncias, mas da dependência que eles tinham no Senhor. Eles não ficam ali, eles não permanecem ali porque eles eram fortes, mas porque Deus era fiel. Eles não perseveram porque tinham uma boa saúde emocional, mas porque sabiam que o Evangelho era mais poderoso do que qualquer resistência humana. Mas observe, dependência aqui não significa passividade. Eles não ficaram esperando, eles ficaram proclamando, falando a boa notícia do Evangelho. Eles não ficaram parados, eles ficaram ensinando. Dependência do Senhor não é inatividade, é ação, mas uma ação sustentada pelo Senhor. Lucas enfatiza que Deus confirmava a palavra da sua graça. E esse detalhe é maravilhoso. A mensagem era da graça, mas a confirmação era do Senhor. Eles pregavam, mas Deus agia. Eles anunciavam, mas Deus fortalecia. Isso mostra algo essencial. Dependência é reconhecer a nossa limitação ao mesmo tempo que nós descansamos no poder de Deus. Não é desistir de agir. Não é agir sem pensar. É agir confiando no Senhor. Dependência do Senhor é uma das áreas onde mais nós, por vezes, tropeçamos. Porque muitas vezes nós transformamos dependências em duas distorções perigosas, como você pode ver ali. Ou em autossuficiência, ou em irresponsabilidade espiritualizada. A primeira distorção da dependência é agir, é viver como se tudo dependesse de você. Quando nós enfrentamos oposição, quando enfrentamos ansiedade, enfrentamos algum tipo de pressão e tentamos controlar todas as coisas. Pensamos demais, carregamos demais, lutamos sozinhos. Não admitimos que precisamos de ajuda dos nossos irmãos e principalmente a ajuda do Senhor. Mas controle não é dependência demais. Controle é uma forma disfarçada de incredulidade. É como se nós disséssemos a Deus: eu cuido daqui, porque se eu soltar isso, tudo vai cair. As coisas dependem de mim. Então, a idolatria pelo controle é um tipo de incredulidade. Mas existe uma segunda distorção. É viver a vida como se nada dependesse de você. É o outro extremo. É uma espiritualidade completamente passiva, onde eu me abstenho de tomar decisões importantes, deixando tudo de lado, sob o rótulo de fé. Onde qualquer tipo de planejamento é rotulado como incredulidade. Quando discernimento é chamado de covardia. Sabedoria é desprezada em nome de uma fé impulsiva que o Senhor nunca te pediu. O Senhor, Ele não anula. O Senhor, Ele nos dá sabedoria, discernimento. O mesmo Deus que nos chama a depender dEle é o Deus que diz que nós devemos aprender com a previdência da formiga que trabalha no verão e guarda para o inverno. É o mesmo Deus que nos chama a sermos sábios, prudentes, moderados. Atos 14 nos mostra o caminho do Evangelho. Dependência é a ação sustentada pela graça.
Eles ficam e pregam porque confiam no Senhor, não porque ignoram a oposição. Eles permanecem e permanecem ensinando, corrigindo, fortalecendo, enfrentando. Agora pense comigo como isso toca em algumas áreas da vida também, assim como a primeira fundação. Dependência também na vocação na vocação profissional. Existem decisões na sua vocação, na vocação que o Senhor te deu, que você tenta carregar sozinho. Portas que você tenta abrir pela força do seu próprio braço. Resultados que você tenta controlar pela sua habilidade. Mas Deus não te chamou para viver como se estivesse sozinho no mercado de trabalho. Dependência é orar e agir, planejar e confiar no Senhor, mas não se furtar de planejar. Trabalhar com excelência e descansar o coração. Depender do Senhor na família. Porque existem dias que você sente que não tem mais recursos emocionais para cuidar da sua família. Existem conflitos que você não sabe como resolver. Existem medos, pressões que você tenta administrar apenas na força da lógica da tua cabeça. Dependência é reconhecer que Deus está presente nos detalhes da sua casa, nos detalhes do seu casamento, nos detalhes da criação dos seus filhos. É entregar ao Senhor ao mesmo tempo que você caminha com o Senhor, agindo, submisso à palavra de Deus. É depender do Senhor contra o veneno ao seu redor. Porque nossas mentes também podem ser envenenadas, assim como nós vemos no texto, que as mentes dos gentios foram envenenadas por alguns judeus. Por vezes nós somos pressionados, tentados a sermos envenenados por padrões culturais, por medos, por comparações, por filosofias vãs que minam a nossa mente, a nossa confiança em Deus. E às vezes nós somos pressionados a sermos envenenados até mesmo por discursos pseudo-espirituais que colocam mais fardos na sua vida, ao invés de fazer aquilo que o Senhor nos promete, que é tirar o fardo. Quando Ele diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu te darei descanso. E o que mais nós vemos por aí são discursos que não aliviam o fardo, mas só aumentam. Por isso vale a pena perguntar, em qual área da sua vida você vive como se tudo dependesse de você, da força do seu braço? Em que área que você está chamando irresponsabilidade de fé? Dependência verdadeira não é peso, é descanso. Não é passividade, é uma confiança ativa no Senhor. Não é abandono, é uma entrega consciente de que o Senhor está agindo enquanto eu sou fiel a Ele. Dependência não é ansiedade, é esperança. Só quando nós dependemos do Senhor podemos viver com coragem, sem nos tornarmos arrogantes. Somente dependendo do Senhor podemos agir com prudência, sem nos tornarmos medrosos. Isso nos leva à terceira fundação de uma vida que não desaba. Porque dependência e coragem precisam ser acompanhadas de sabedoria e prudência. Perseverar com coragem, com dependência, mas também com prudência. No versículo 5 a 7, nós podemos ver essa fundação. Depois de mostrar coragem e dependência, Lucas, autor do livro de Atos, expõe a terceira fundação que sustenta a vida de Paulo e Barnabé, a prudência. No verso 5 surge um movimento organizado, envolvendo judeus, gentios e autoridades, com a intenção clara de maltratar, apedrejar e até mesmo matar aqueles missionários. É uma escalada.
A oposição verbal se torna política. E a hostilidade verbal se torna violenta. E o que eles fazem? Lucas registra algo aqui surpreendente. Eles ficam sabendo do plano e fogem de Listra para Derbe. E ali anunciam o evangelho. Aqueles mesmos homens que tinham coragem, nesse momento, fogem. Mas isso não é covardia. Os corajosos não se tornaram medrosos. Isso é prudência. Não é medo, não é covardia, mas prudência. E é muito importante dizer isso porque há cristãos que acham que prudência é sinônimo de incredulidade. Só que isso não há amparo na palavra de Deus. Atos 14 quebra completamente essa ideia de que ter fé é viver uma vida imprudente. Paulo, o mesmo homem que enfrenta o apedrejamento em outras cidades, naquele momento entende que o seu tempo ali acabou. E ele recua, e vive, e continua a missão em outro lugar, ainda havendo muita gente naquela cidade para ser salva. Prudência e coragem não se opõem, meu irmão e minha irmã. Prudência e coragem se complementam. O apóstolo Paulo sabia sofrer por Cristo. Não há ninguém melhor para falar sobre sofrer por Cristo que o próprio apóstolo Paulo. E ainda assim ele age com prudência em determinado momento. Se tem alguém que viveu sabendo suportar o sofrimento, além do nosso Senhor Jesus Cristo, esse alguém pode ser apontado aqui, o apóstolo Paulo. E nem por isso, em alguns momentos, ele não decidiu recuar. Como o próprio apóstolo Paulo dirá mais tarde, ele sabia o tempo de avançar e o tempo de recuar. A prudência do apóstolo Paulo não era medo, era sabedoria, era responsabilidade, era estratégia, mas acima de tudo, sabedoria e discernimento espiritual. O apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, eles não recuam porque perderam a fé, mas porque tinham uma fé madura. Tem muita gente imaturo se passando por maduro, incitando a imprudência, como se uma fé, um relacionamento maduro com o Senhor retirasse de nós qualquer senso de sabedoria, de prudência. Eles tinham uma fé madura o suficiente para perceber que Deus estava os conduzindo a um lugar novo, onde o evangelho frutificaria. E essa era a forma do Senhor os preservar também. E esse texto fala profundamente a nós, mostrando que a vida cristã exige prudência, tanto quanto exige coragem e dependência. Coragem sem prudência vira imprudência. Uma imprudência que por vezes é espiritualizada. Dependência sem prudência vira irresponsabilidade. Prudência sem coragem vira medo disfarçado. Por isso, a maturidade cristã é manter essas três coisas juntas: prudência, coragem e dependência. E veja como a prudência toca em áreas importantes na vida, assim como as outras duas fundações, a fundação da coragem e a fundação da dependência. Prudência na vida profissional. Há decisões que exigem coragem para serem tomadas, mas há outras decisões que exigem prudência para não serem tomadas determinadas decisões. É preciso discernimento para saber quando Deus está abrindo uma porta
E também quando são suas emoções te empurrando para uma decisão precipitada. Prudência é avaliar as consequências, é ouvir conselhos sábios, é entender os seus próprios limites naquele momento, é saber discernir o tempo, é agir de forma responsável. Talvez você esteja em um momento profissional que você precisa avançar com coragem. Mas também pode estar em um momento em que sabedoria significa recuar, esperar, reorganizar. Meu irmão e minha irmã, não é falta de fé pensar antes de agir. Não é incredulidade planejar. Prudência é uma forma de confiar em Deus com sabedoria. Precisamos ter prudência na família. E aqui toca um ponto muito sensível, que deve ser tratado com a maturidade necessária. Há quem confunda a fé com impulsividade, como se confiar no Senhor fosse agir sem medir qualquer tipo de consequência ou fazer qualquer tipo de planejamento. Há aqueles que possuem uma fé imatura que chamam prudência de falta de fé. Mas o texto nos ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar. Deus não chama os seus filhos e filhas a viverem guiados por impulsos, mas por sabedoria. Há decisões familiares que exigem oração, exigem também uma análise responsável. Prudência é cuidar da estrutura espiritual e também emocional da sua casa. É considerar os limites para tomar decisões. Não tomar decisões marcadas por uma pressão externa, ou até mesmo por uma pressão de uma espiritualidade distorcida. A Bíblia nos chama a administrar bem os dons, ou seja, tudo aquilo que Deus nos confiou. Deus não removeu de nós a nossa capacidade de pensar, discernir e planejar. Ele nos dá sabedoria para pensar biblicamente e tomar decisões biblicamente. E Ele nos chama a usar essa capacidade para a sua glória. Prudência não diminui a fé. Prudência, na verdade, protege a nossa fé. Porque quando somos imprudentes, certamente teremos crises de fé em algum momento, quando as consequências da nossa imprudência vierem à tona. Mas é preciso prudência também na vida, na missão. Paulo não ficou em Icônio para provar coragem. Ele saiu para continuar a missão. Às vezes, permanecer num lugar é teimosia espiritual e avançar é obediência. Às vezes, recuar é covardia, mas às vezes recuar é sabedoria. Prudência é perguntar não apenas o que eu posso fazer, mas perguntar o que Deus está fazendo. É reconhecer que Deus guia não só por portas abertas, mas também Ele nos guia fechando portas. É discernir onde Deus quer que você sirva agora. E não necessariamente aonde você gostaria de estar. E aqui vão duas perguntas que fazem toda a diferença. Você está chamando imprudência de fé? Ou você está chamando sabedoria de medo? A prudência de Paulo salvou a sua vida, mas não movido por um senso de autopreservação, porque naquele momento ter a vida de Paulo preservada multiplicou a missão. A sua prudência pode salvar a sua família, assim como a prudência de Paulo salvou a vida de muitos da morte eterna. A sua prudência
pode salvar o seu casamento, o seu futuro. Prudência não é parar a obra de Deus, é garantir que você possa continuar nela. Prudência não é parar algo que Deus te chamou a fazer. Muitas das vezes, prudência é garantir que você vai continuar conseguindo exercer bem o papel que o Senhor te confiou, reconhecendo os seus limites, dependendo do Senhor e tendo coragem para permanecer fiel. Quando o edifício Palace 2 caiu, todos aprenderam uma verdade dura. Não foi a força do vento, não foi nenhuma força externa que derrubou o prédio. Não foi o peso das suas paredes. Não foi a altura da estrutura. O que derrubou o Palace 2 foi aquilo que ninguém via. Foram as fundações. A base frágil decidiu o futuro daquilo que estava em pé. E aquela tragédia se tornou uma ferida aberta na memória, não só do bairro da Barra da Tijuca, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. E esse episódio é uma parábola sobre a vida espiritual. Em Atos 14, Paulo e Barnabé enfrentam pressões que fariam muita gente desabar. Rejeição, hostilidade, oposição organizada contra eles, ameaça real de morte. Mesmo assim, eles permanecem de pé. Eles continuam a pregar, eles seguem adiante. E quando tudo ao seu redor tenta derrubá-los, o que nós vemos aqui não é uma força pessoal, não é uma resiliência pessoal, é um fundamento espiritual. É a graça sustentando a vida daqueles homens. É Cristo sendo a rocha. A vida deles não desaba, porque está construída sobre uma coragem humana. A vida deles não desaba porque estava construída sobre uma coragem que vem do alto, uma dependência do Deus que está no alto e prudência baseada na sabedoria que vem do alto. A vida daqueles homens não desaba porque eles tinham coragem para entrar onde Deus manda, onde Deus mandou eles entrar. Assim como a nossa vida também exige essa coragem para entrar onde Deus manda. Que também deve ser fundada em uma dependência para permanecer onde Deus está te sustentando. Mas também prudência para discernir quando avançar e também quando recuar. Esse texto nos confronta. Qual é o alicerce da sua vida? O que sustenta o seu coração nas pressões que você enfrenta? O que segura, de fato, o teu casamento? O que orienta as suas decisões profissionais? O lucro meramente? Ou a vocação que Deus te deu? Aquilo que vai glorificar a Deus através da sua profissão? O que molda as suas escolhas familiares? O que determina as suas reações ao sofrimento, à ansiedade, às incertezas? Talvez nesse momento da sua vida você veja sinais de rachaduras. Talvez perceba que a coragem que você possuía virou medo. Talvez a dependência que antes você deveria ter, que você tinha no Senhor, virou controle. Idolatria pelo controle. Ou talvez a prudência, fruto da sabedoria divina, virou uma impulsividade na sua vida. Talvez você esteja fazendo assim como os engenheiros do Palace 2, tentando sustentar a sua vida com a areia da praia. Como autossuficiência, expectativas, com medo disfarçado de sabedoria ou com impulsos disfarçados de fé. Mas a boa notícia do Evangelho é que Cristo não apenas revela as nossas rachaduras nas nossas fundações, Ele restaura essas rachaduras.
Ele fortalece aquilo que cedeu. E diferente do Palace 2 que precisou ser demolido, o Senhor nos restaura. Ele nos reconstrói. Ele reconstrói aquilo que caiu. Ele torna a nossa base mais firme para que a sua vida permaneça de pé, onde tantos outros desabam. E hoje o Espírito Santo te chama a confiar no Senhor e reconstruir os alicerces, a ter coragem onde você tem recuado, a depender onde você tem controlado e a agir com prudência onde você tem sido impulsivo ou insensato, a convidar a Cristo para ser o fundamento e não apenas um enfeite na sua vida. Porque quando Cristo é o alicerce, a vida não desaba. O vento sopra, mas você permanece. A pressão aumenta, mas você resiste. A oposição chega, mas você continua. E a graça continua sustentando você a cada passo que você dá. Que Deus nos dê uma vida que não racha, que não cai, que não cede. Uma vida que permanece firme. Não porque você é forte, mas permanece firme, porque está construída sobre Cristo, que é a nossa rocha eterna. Amém?